queridos, a paz perfeita para todos nós. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez, mais um episódio a caminho de Pentecostes. Eu sei que Deus vai te abençoar muito esse dia, mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer 3 pedidos a você: que você se inscreva, em primeiro lugar, que você curta e que você compartilhe o nosso canal, porque esse canal ele veio para abençoar muitas e muitas vidas através da palavra, através da simplicidade, através do amor. Então vamos estar juntos, e nesse momento eu já quero começar hoje diferente, quero começar orando por cada um de vocês, porque nós estamos a caminho de Pentecostes. Curve sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse episódio a caminho de Pentecostes e clamar para que a tua maravilhosa graça, para que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos encher a ponto de transbordar de tanto amor, tanta paz, de tanta comunhão, que a gente possa levar salvação e resgate a todos aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. Amém e amém em nome de Jesus. Hoje eu queria muito falar de um personagem nessa caminhada para Pentecostes, porque a gente falou um pouco no episódio passado que Jesus ele foi em busca daqueles que estavam desanimados, que cansaram, que se entristeceram, mas em especial hoje eu queria falar de um discípulo que Jesus ele precisou ter um particular bem diferente. E assim como que o amor e a simplicidade de Jesus vai além daquilo que nós pensamos e que nós imaginamos, né? Esse discípulo amado é Pedro. E nessa caminhada para Pentecostes, Jesus marcou um encontro com o discípulo na Galileia. Assim que Jesus ressuscitou, o recado foi enviado para Pedro, o recado de um encontro marcado na Galileia. Mas só que eu tenho um recado para você também. Todos nós estamos aqui com um encontro marcado para a festa de Pentecostes, que é agora, nesses 10 dias que faltam, teremos uma grande festa de Pentecostes. Por isso que a nossa série é a caminho de Pentecostes. Deus marcou, através do seu anjo, com Jesus, ele marcou um encontro com Pedro e com os discípulos na Galileia. Mas com a sua igreja, o Senhor tem um grande encontro marcado para que nessa festa de Pentecostes haja o maior nível de derramar do poder, da graça, da visão, da revelação, dos dons, dos frutos do Espírito Santo. E aí você percebe que nessa caminhada para Pentecostes, ela foi uma caminhada de restauração. Assim, dentro do que nós estamos trabalhando dentro dessa série, você pode perceber que durante os 40 dias, né, que Jesus ficou ainda depois da ressurreição, foram 40 dias onde Jesus se empenhou a restaurar e a curar os seus discípulos para que eles estivessem prontos para o grande dia do derramado do Espírito Santo. E aí Jesus ele marcou com os discípulos na Galileia, e uma coisa interessante, que eu achei muito interessante, que todos esses momentos que Jesus marcou envolvia comida. Ou que Jesus marcou, ou que ele chegou de forma para surpreendê-los, tinha comida, né? E ele vai partir o pão, vai trazer, sabe, um nível de comunhão, um nível de cura, um nível de restauração, assim como nunca visto. E nós estamos a caminho de Pentecostes, e eu creio que em nome de Jesus, até Pentecostes, se você estava paralisado, se você tinha desistido, se você tinha retrocedido, se você tinha ficado frustrado, magoado, ressentido, eu creio sim que o Senhor está marcando um encontro com você, um particular com você. Mas eu te digo uma coisa, não é para te punir, não é para te castigar, muito pelo contrário, sabe? É para curar as suas emoções, sabe? É para restaurar. E assim, Pedro é o discípulo que nós vamos falar nesse momento, nesse dia. Pedro é o vaso quebrado, que precisa ser restaurado, que precisa ser curado. E aí lá em João, capítulo 21 de João, versículo
15 vai dizer assim, ó, versículo 15 não, a partir do versículo 12, você vai ver a importância da comunhão e do partir do pão em um relacionamento aonde nós visamos a restauração e a restituição. Então, lá no versículo 12 do capítulo 21, ele vai dizer assim, Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. No versículo 14, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E aí você vai perceber, nós já falamos aqui a caminho de Emaús, quando chegaram na aldeia, eles partiram o pão. Quando Jesus adentrou naquele quarto, naquela sala onde eles estavam trancados também, ali também tinha pão e Jesus comeu com eles, né? E aqui no Mar da Galileia, depois dessa grande pescaria que não tinha peixe, mas Jesus gritou lá da margem, falou para ele, lança a rede do outro lado, né? Eles lançaram a rede e a Bíblia diz que a rede veio cheia de grandes peixes. Sabe? Então, às vezes, quando você pensa que é o pior momento da história, pode ser o melhor momento da sua história. E não foi diferente com os discípulos. Parecia que era o pior momento, porque eles estavam frustrados. Eles tinham desistido, porque até então Jesus já tinha colocado um ponto final na vida deles de estar pescando peixe e falou, de agora em diante vocês são pescadores de alma. Mas depois da crucificação, nessa caminhada para Pentecostes, você vai perceber que eles voltaram e começaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes. Eles começaram a pescar novamente. Mas Jesus foi ali e foi também um dos primeiros milagres. Foi a primeira pescaria onde Pedro estava lá. Então você vai perceber que existe algo muito particular com alguns discípulos a caminho de Pentecostes. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, que nessa caminhada para Pentecostes, você é um discípulo, uma discípula muito especial para Jesus e que o Senhor Jesus mesmo, Ele está indo pessoalmente conversar com você, não para te punir, nem para te castigar, mas Ele está indo para te curar, para te restaurar. E você sabia que Jesus pode estar indo até você nesse momento, marcando esse encontro com você, através desse devocional, através desse episódio? Porque foi isso que Jesus fez. E aí sim, lá no versículo 13, no versículo 15, vai dizer assim, ó, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Então Jesus estava relembrando uma situação, sabe? Pedro é o sanguíneo da história. Pedro é aquele que não media as palavras, né? Você vai ver que quando houve aquela grande tempestade e os discípulos estavam sozinhos no barco e de repente Jesus vem caminhando por cima das águas, somente Pedro teve a ousadia de pedir para andar sobre as águas como Jesus estava andando, e Jesus chamou ele, então vem Pedro. Então você vai perceber que Pedro era um homem ousado, um discípulo ousado, determinado, que não tinha medo, que não media palavras, e com isso acabava falando coisas que não devia. E aí você vai perceber que em um momento Pedro vai dizer para Jesus que iria com Jesus até a morte, até a prisão, mas Jesus repreendeu ele e disse, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E aí quem diria, né, que aquele Pedro que estava ali cheio do gás, cheio da emoção, cheio da virtude, dizendo que não negaria, e agora ele está negando, né? E aí imagina como não ficou o emocional de Pedro, imagina como não ficou os sentimentos de Pedro, imagina como não ficou a acusação na mente de Pedro depois da crucificação. Poxa, eu prometi a ele, eu falei que eu não ia negar, que eu não ia desistir, que eu iria até a prisão, que eu iria até a morte, mas eu neguei ele, né? Então imagina as vozes que deveriam estar na mente de Pedro, e eu fico pensando quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantos líderes, quantos pastores, quantos discípulos
por um momento de decisões até mesmo mal tomadas, ou que não foram bem pensadas, não foram bem direcionadas, que não foram direcionadas pelo Espírito, mas foram pelo impulso, né? E as coisas dão errada, e depois essa pessoa ela vai ficar se sentindo martirizada, castigada, se sentindo culpada, rejeitada. Mas eu quero dizer para você, querido, quando Jesus vai até você, ele não vai para castigar, mas ele vai para curar, ele vai para dizer que te ama, ele vai para dizer que não desistiu de você, ele vai para dizer a você que o seu chamado, o seu ministério ainda está de pé. Tudo que ele precisa é que você diga sim, tudo que ele precisa é que você diz: eis-me aqui, sabe? Eu sei que Jesus está preparando a sua igreja, a sua noiva, para esse grande derramado do Espírito Santo da última hora. Haverá um grande mover de Deus, um grande avivamento, que não vai ser somente sobre um homem, sobre uma denominação, sobre uma cidade ou sobre uma nação. Vai ser um derramado do Espírito coletivo. A gente vai falar nisso no próximo devocional, né? Nós já estamos quase chegando na festa de Pentecostes, e até o final eu quero falar desse derramado do Espírito Santo de uma forma coletiva, não somente em cima de alguns discípulos, mas na totalidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim e Deus está restaurando, curando a sua igreja para esse grande derramado do Espírito Santo da última hora. Por que não dizer para esse grande último avivamento? Então nós estamos aqui nessa caminhada para Pentecostes, e a gente percebe que Jesus ele vai de uma forma muito especial restaurar os discípulos, curar os discípulos, mas havia um discípulo que precisava de um cuidado mais especial para ser mais curado e mais restaurado. Então Jesus vai fazer algumas perguntas e vai fazer com que Pedro venha cair em si. Porque às vezes a gente fala, e muitas das vezes a gente não sonda realmente o que está no nosso coração. E aí no versículo 15, né? Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, nós estamos lendo João capítulo 21, agora versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então, querido, amar Jesus, para você que ama Jesus, para você que almeja, anseia e deseja o poder, a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a questão não é só amar, sabe? A questão não é só ser cheio do Espírito Santo, mas é cuidar das ovelhas de Jesus, é cuidar dos seus cordeirinhos. A gente vai perceber que depois do grande derramado do Espírito Santo, esse mesmo Pedro que outrora negava, esse mesmo Pedro que outrora, quando ficava zangado, irritado e era contrariado, cortava a orelha de pessoas. Você vai ver agora um novo Pedro, cheio do Espírito Santo, sabe? Um novo Pedro falando e 3.000 almas se convertendo, sabe? E é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para todos nós através desse grande derramado do Espírito Santo. Uma nova estação de poder, de sinais, prodígios e maravilhas. E eu quero declarar isso sobre cada um de vocês que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo nessa série A Caminho de Pentecostes, querido. Então não perde nenhum dos episódios. Você pode ir lá no primeiro, no segundo, e você vai perceber que nós estamos nessa caminhada passo a passo. E semana que vem a gente já vai estar praticamente fechando essa série. E eu sei que quem vai te surpreender
é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é um especialista em nos surpreender, em nos ungir. Quantas coisas Pedro precisava descobrir, sabe? A ira, a fúria, a falta de domínio próprio, e ele teve que descobrir isso. Depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele se tornou um novo homem, uma nova criatura. Não quero me alongar, até para não ficar cansativo. É um devocional do dia, da semana, e a função dele é trazer um despertamento para você. Jesus não abre mão de você, Jesus não desistiu de você, e Jesus tem um encontro marcado com você, junto com o Espírito Santo, nesta festa de Pentecostes. Então nós vamos finalizar aqui, mas antes de finalizar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir e de compartilhar. Isso vai trazer algo muito forte para o nosso canal e com certeza vai alcançar mais vidas, e você vai ser um semeador de boa palavra na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Então segue a gente, compartilha e curte. Quero orar, quero finalizar orando, porque se teve uma coisa que aconteceu nos 50 dias, e principalmente nos 10 dias, porque nós já entramos nos 10 dias, já passamos dos 40 e nós já entramos nos 10 dias que antecede o derramado do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que eles estavam todos juntos, unânimes, e eles estavam em oração, e eu tenho certeza que eles também estavam jejuando. Nós já temos um compromisso aqui na nossa igreja, Unidade em Cristo, desses 10 dias, jejum e oração até a festa de Pentecostes. Então eu te encontro lá na festa de Pentecostes e quero declarar que você vai ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Quero finalizar orando com você e abençoando a sua casa. Pai, te louvamos por mais esse episódio e declaramos que no nome do Senhor Jesus Cristo, toda a família, Pai, todos aqueles que estão acompanhando, que vão nos acompanhar ainda, eles serão cheios do Teu Espírito Santo para viver a plenitude e as boas novas e para ganhar almas e amar as vidas do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Uma excelente semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Você acabou de assistir o pastor Osano Pepeu. E aqui nesse canal você terá acesso aos estudos bíblicos, às nossas lives e, é claro, às devocionais. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.